Com a paz do Senhor Jesus, amém? E hoje à noite eu queria falar sobre a plenitude do Espírito Santo, capítulo 5. E nós vamos ler do verso 18 em diante. Por favor, acompanhe a leitura, Efésios capítulo 5, de 18 em diante. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Agora verso 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Capítulo 6, verso 1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Verso 4. E vós, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Verso 5. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. E o verso 9. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Depois vocês vão entender por que eu pulei alguns conteúdos e fiquei em apenas alguns versículos específicos. Pai querido, estamos diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor nos dê iluminação na compreensão da mesma. Queremos ser cheios do Espírito Santo. Queremos transbordar do Teu Espírito no dia a dia. Às vezes não sabemos como e nem conseguimos reconhecer quando estamos cheios do Espírito. Por isso nós pedimos que a exposição da Tua palavra, que trata desse assunto, seja clara, direta e que seja aplicada ao nosso coração, para que nós sejamos sempre tomados por esse bendito Espírito que o Senhor já enviou ao nosso coração. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo estava preso em Roma quando escreveu essa carta aos crentes da igreja de Éfeso, que tinham ouvido falar da sua prisão e estavam preocupados com isso. Paulo responde, escrevendo essa carta, onde ele demonstra que a prisão dele fazia parte dos planos eternos de Deus para a edificação da sua igreja aqui nesse mundo. Nos capítulos 1, 2 e 3, Paulo fala da igreja e dos privilégios que nós temos em participar dela. Do capítulo 4 até o 6, Paulo aplica essas verdades falando das responsabilidades que nós temos. Primeiro os privilégios e depois as responsabilidades. Contrariamente a todas as demais religiões que primeiro falam das responsabilidades, você tem que fazer alguma coisa para depois ser aceito pelos deuses. No cristianismo, o movimento é reverso. Primeiro Deus faz alguma coisa por nós e em seguida, em gratidão, nós fazemos alguma coisa para o louvor da glória de Deus. Por isso que as cartas de Paulo sempre são divididas dessa maneira. A primeira parte, a parte teórica, doutrinária, em que ele expõe determinadas verdades. E na segunda parte, a parte prática, onde ele aplica essas verdades no coração das pessoas. E nós estamos bem no meio da parte prática aqui, quando ele traz essa orientação a respeito do Espírito Santo. E eu queria então ver com vocês 3 coisas a respeito dessa orientação. Primeiro, o que é que Paulo quer dizer com ser cheio do Espírito Santo? Nós vamos procurar no contexto a resposta para essa pergunta. A segunda coisa é como, de acordo com o apóstolo Paulo, nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Nós não vamos passar nenhuma receita mágica, eu quero apenas saber como é que Paulo diz que nós podemos ser cheios do Espírito Santo, porque isso basta. O que passa disso é imaginação humana. Ficaremos com a orientação de Paulo a respeito dessa questão. E por último, quais são os efeitos da plenitude do Espírito Santo que a gente pode perceber também da leitura desse texto. Então vamos começar com a primeira questão, questões de definição. O que é ser cheio do Espírito? Porque ele diz no verso 18 que nós devemos nos deixar encher do Espírito. Creio que a primeira coisa que nós devemos lembrar aqui é que o Espírito Santo, ele é pessoal. Ele não é uma coisa, ele não é um fluido, ele não é um gás, ele não é um líquido que desce do céu para nos encher, como se nós fôssemos algum tipo de recipiente. Infelizmente, algumas pessoas tiram conclusões erradas da figura que Paulo está usando aqui. Quando Paulo diz, encham-se do Espírito Santo, é claro que a primeira imagem que vem à sua cabeça é de um recipiente que está sendo enchido.
Só que, às vezes, as pessoas inconscientemente levam essa metáfora longe demais e pensam no Espírito Santo como sendo uma força que vem de Deus, um gás que vem de Deus, uma eletricidade que vem de Deus, um líquido que vem nos encher. E aí, um ponto muito importante se perde, que é a pessoalidade do Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele não é uma coisa, mas ele é a terceira pessoa da Trindade. Qual a diferença que isso faz? Muito. Ser cheio do Espírito Santo é você estar debaixo do domínio, do controle, da vontade e do querer da terceira pessoa da Trindade. Quando você pensa o contrário, você entende por que alguns pastores, eles tratam o Espírito Santo como se fosse uma coisa sobre a qual eles têm domínio. Eles lançam o Espírito Santo em cima do povo, sopram o Espírito Santo em cima do povo, jogam o paletó com o Espírito Santo em cima do povo, como se eles pudessem controlar o Espírito, e o Espírito fosse uma coisa que eles pudessem manipular a qualquer momento. Mas não é você que manda no Espírito Santo, é Ele que manda em você. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Então, quando diz enchei-vos do Espírito, ou sejam cheios do Espírito Santo, significa, basicamente, você entregar o domínio de sua vida ao Espírito Santo. Você não vai determinar Ele o que fazer, você não vai dizer a Ele absolutamente nada do que você vai fazer. É por isso que na Bíblia não tem nenhuma reunião de cura, libertação ou plenitude do Espírito Santo marcada com antecedência. Por quê? Porque os apóstolos não sabiam quando o Espírito Santo ia agir, quando Ele haveria de vir. Como o próprio Jesus diz, Ele é como o vento que sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Então, ser cheio do Espírito Santo não é você se tornar tão poderoso que você vai dar ordem ao Espírito Santo, mas é você viver debaixo da plenitude desse Espírito, debaixo do seu querer e da sua vontade. A segunda coisa sobre ser cheio do Espírito Santo é que Paulo faz aqui uma comparação que nos ajuda. Ele diz, não se embriaguem com vinho, mas se encham do Espírito Santo. Então, com base nessa comparação, e uma comparação só faz sentido se as coisas comparadas têm alguma semelhança, ser cheio do Espírito Santo é parecido com ficar bêbado. Quando uma pessoa está embriagada, os pensamentos, ações, sentimentos, decisões, o que ela fala, o que ela diz, está influenciada pelo álcool. Ela bebeu tanto que o álcool subiu até sua mente, e a partir dali ela não faz nada que não esteja debaixo da influência do Espírito Santo, do álcool. Ser cheio do Espírito Santo é a mesma coisa. É você estar tão debaixo do controle dele que as suas palavras, suas decisões, suas ações, as suas escolhas refletem a presença do Espírito Santo na sua vida. A diferença é que quando você está cheio de vinho, isso aqui Paulo diz, leva à devassidão, literalmente no grego, ao desperdício, uma vida desperdiçada. Quem tem parente alcoólatra sabe o que eu estou dizendo. A vida de embriaguez é uma vida desperdiçada, ela leva à devassidão. A pessoa perde completamente o controle da sua vida. Quando você está cheio do Espírito Santo, é o contrário. Você está debaixo do seu domínio. E um dos primeiros frutos do Espírito mencionado em Gálatas capítulo 5, é domínio próprio. Quanto mais cheio do Espírito Santo você estiver, mais domínio próprio você estará, diferente do bêbado. Quanto mais bêbado ele está, mais descontrolado ele está. Por isso que eu não entendo como as pessoas associam a plenitude do Espírito Santo a pessoas fazendo coisas ridículas, subindo em pau de sebo, dando cambalhota para trás, caindo no chão, se rastejando, gritando e fazendo coisa. Quanto mais cheio do Espírito você tiver, mais gente normal você vai ser. É exatamente o contrário do que outros estão dizendo. O Espírito Santo nos torna controlados, domínio próprio, enquanto que ser cheio de vinho leva à devassidão. Então, por essa comparação, a gente já entende isso, que quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais controlado você vai ser. Outra coisa que a gente aprende aqui dessa ordem é que, muito embora Paulo não mencione aqui, mas o nome da terceira pessoa da Trindade é Espírito Santo. Ele é chamado de Espírito Santo para distingui-lo do espírito humano, que é o nosso espírito, manchado pelo pecado, e os espíritos imundos, que são os demônios. Tem 3 espíritos na Bíblia, a mesma palavra, pneuma, no grego, para se referir a todos os 3. Quando fala do Espírito de Deus, usa-se o adjetivo santo, para dizer que ele é distinto do espírito humano e distinto dos demônios. Ele é o espírito que provém de Deus, odeia o pecado, ama a santidade e promove a santidade. Ser cheio do Espírito Santo, portanto, é você estar debaixo do controle daquele que é absolutamente santo. E isso vai impactar aquela pergunta que eu fiz: como é que eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo? A resposta número 1 é: porque você é santo. Se você está cheio do Espírito Santo, o primeiro fruto vai ser santidade. Ah, pastor, mas eu pensei que eram determinadas manifestações. Elas podem até acontecer, mas se não tiver santidade,
São manifestações efêmeras, religiosas, místicas, que não têm fundamento nenhum, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu tivesse esse dom, aquele dom, tivesse fé para transportar montes, fizesse tudo isso, e não tiver amor, que é o fruto do Espírito Santo, nada disso me vale alguma coisa. Ser cheio do Espírito Santo é estar debaixo da terceira pessoa da Trindade, controlada por ela, Espírito que é santo e que produz em mim a santidade de Deus no dia a dia. É isso que Paulo está mandando fazer aqui. Agora, a segunda questão. Como é que eu então obedeço essa ordem? Eu quero fazer algumas observações. A primeira e óbvia é que é uma ordem mesmo. Está aqui no verso 18. Deixem-se encher do Espírito. No grego, literalmente, é um imperativo. Os imperativos são aquele modo do verbo que exigem compliance, exigem uma resposta imediata, de submissão e obediência. Os imperativos não são sugestões, conselhos ou expressão de um desejo. Paulo não está dizendo aqui, eu gostaria que vocês fossem cheios do Espírito Santo. Ele não está dizendo, eu dou um conselho para vocês, sejam cheios do Espírito Santo. Ele não está dando uma opinião do tipo, olha, na minha opinião, vocês deveriam ser cheios do Espírito Santo. Ele está dando uma ordem, é um imperativo. E isso significa que se você não estiver cheio do Espírito Santo aqui e agora, nessa noite, você está desobedecendo a Deus. Você está em pecado se você não está cheio do Espírito Santo nessa noite. Porque aqui é uma ordem. Percebam como nós somos hipócritas. O que é que esse versículo diz? Ele diz assim, não fiquem bêbados, não é verdade? Não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito Santo. Está no imperativo também. Quando diz assim, não se embriaguem com vinho, é um imperativo na língua grega. O que é que acontece se chegar alguém na igreja bêbado? O que é que o conselho da igreja vai fazer com ele? Ele vai ser disciplinado, ele vai ser chamado, vai ser repreendido. E se chegar alguém que não está cheio do Espírito Santo? 2 pesos e 2 medidas. São 2 imperativos. Eles estão dizendo a mesma coisa. Não estar cheio do Espírito Santo é tão pecado quanto você está bêbado. E nós não devíamos fazer esse tipo de distinção. Eu estou enfatizando isso para destacar a importância desse assunto. Isso aqui não é uma questão de opção para você. Porque, infelizmente, tem uma teologia que diz que existe crente carnal. É uma teologia recente na igreja, mas se difundiu muito através, especialmente, do dispensacionalismo das obras de C. Scofield. Que ele dizia que há crente carnal. Ele fala, tem 3 tipos de gente no mundo. O homem natural, é o descrente. O homem espiritual, que é o crente. E tem o carnal, que é o crente, mas que é mundano. Ele é salvo, vai para o céu, mas ele vive uma vida mundana. Isso não tem o menor fundamento na Escritura. Quando o apóstolo Paulo chama os coríntios de carnais no capítulo 3, e chama de criança em Cristo, é quanto ao entendimento do Evangelho, não a conduta ética e moral. Não tem crente carnal. Tem um crente no processo de santificação, lutando contra o pecado, mas um crente que deliberadamente vive no pecado, isso não existe. Isso não existe absolutamente. Então, essa é a primeira coisa que nós temos que ver aqui, que nós estamos diante de uma ordem. E uma ordem é para ser cumprida, e ela traz, se não for cumprida, as suas consequências. Segunda coisa é que esse imperativo na língua grega, ele está no tempo presente. E o grego tem algumas nuances muito interessantes que são usadas pelos escritores para transmitir sentido. Nós poderíamos traduzir literalmente, sejam enchidos diariamente do Espírito Santo. Ou seja, Paulo aqui não está falando de uma experiência que você tem e que vai servir para o resto da sua vida. Curiosamente, para reforçar o que eu estou dizendo, lá no livro de Atos, nós lemos quando Paulo chegou na cidade de Éfeso. Ele encontrou os discípulos de João Batista, 12. Pregou o evangelho para eles e o Espírito Santo caiu sobre os 12 discípulos de João Batista, agora cristãos. E começou um grande avivamento na cidade de Éfeso. Você pode ler lá no livro de Atos. E esse avivamento foi tão grande, multidões se converteram. A ponto de que em Éfeso havia uma escola de bruxaria. A gente sabe disso por conta de uma descoberta em Nag Hammadi, no norte do Egito. Na década de 1950, uma biblioteca gnóstica foi revelada que nos ajudou a entender o grego e também confirmou o que está dito lá no livro de Atos, que milhares de pessoas vieram à frente queimando seus livros de bruxaria. Porque lá tinha uma escola de bruxas. Entre os papiros mágicos que se encontraram lá em Nag Hammadi, se encontrou receitas e poções de amor para trazer o seu marido de volta, como você botar olho gordo em cima do seu adversário. Então, toda a série de poções e encantamentos que eram praticados lá em Éfeso, nessa escola de bruxaria. Era assim que a coisa acontecia lá. Era assim que a coisa estava acontecida lá. Então, o apóstolo Paulo, quando ele lá esteve, a cidade de Éfeso experimentou um grande avivamento. É o único lugar no Novo Testamento que diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Essa combinação, milagres extraordinários, só aparece uma vez no Novo Testamento e se refere lá ao tempo de Paulo em Éfeso. Diz inclusive que a roupa de Paulo era levada
para quem estava doente, e os espíritos iam embora, e as pessoas eram curadas. O único lugar onde isso aconteceu no ministério de Paulo foi em Éfeso. Grande avivamento espiritual. A igreja de Éfeso tinha tido um grande batismo do Espírito Santo. Poucos anos depois, Paulo escreve para eles e diz o quê? Encham-se do Espírito. A experiência que vocês tiveram 3 anos antes não vale para hoje. Nós não vivemos de passado. Você tem que estar cheio do Espírito Santo hoje. Como o maná que caía do céu, só caiu o suficiente para cada dia. Os israelitas colhiam naquele dia o que eles iam comer. O maná de hoje não servia para amanhã. No dia seguinte você tinha que colher o seu próprio maná. A tradução é: seja constantemente cheio do Espírito Santo. Eventos são importantes, experiências são importantes, mas elas não substituem o dia a dia da plenitude do Espírito Santo. Participar de um evento de avivamento todo mundo quer. Eu quero ver a dona de casa no dia a dia. Eu quero ver você lá na obra, lá na construção, no relacionamento com as pessoas, no seu trabalho. É isso que importa. Que você seja cheio do Espírito Santo dessa maneira. É uma ordem para ser obedecida diariamente. E mais uma vez aqui, recorrendo à língua grega, tem uma ambiguidade no imperativo com relação ao modo, a voz. Tem a voz média e a voz passiva na língua grega, às vezes é muito semelhante. Então, tanto pode ser traduzido como a Almeida antiga, enchei-vos do Espírito, ele usou a voz média, reflexiva, você faz uma ação e você sofre o resultado dessa ação. Ou a voz passiva, deixem-se encher do Espírito Santo, que é a Almeida atualizada que eu li agora, a nova Almeida. Gramaticalmente pode ser qualquer uma das duas. Eu prefiro a tradução anterior e não essa que eu li para vocês. Porque lá Paulo diz, enchei-vos do Espírito, dizendo que existe alguma coisa a ser feita. Existe alguma coisa. Embora essa tradução também passe essa ideia. Quando ele diz, deixem-se encher do Espírito Santo, significa que Deus quer nos encher. Mas ele está dizendo, deixem que Deus encha você do Espírito Santo. Qualquer que seja a tradução, o ponto é esse. Eu tenho que fazer alguma coisa. Você não fica esperando ser cheio do Espírito Santo, que ele venha do céu absolutamente sem que nada tenha sido feito em preparação. Eu tinha dito a vocês que nós não podemos fazer com que o Espírito Santo nos obedeça, nem determinar que ele venha na hora que a gente quer. Mas aqui a experiência de Elias nos ajuda. Eu não posso determinar a descida do Espírito Santo sobre mim, mas eu posso no alto do monte construir um altar, colocar lenha e colocar o sacrifício e orar e dizer, ó Deus, ouve a minha oração, como Elias fez no alto do Monte Carmelo, e o fogo desceu. Eu posso não dizer, eu posso não comandar o Espírito Santo, mas eu posso me preparar, eu posso pedir, eu posso clamar, como está dito aqui, Senhor, o Senhor está dizendo que eu tenho que me deixar encher do Espírito Santo, o Senhor está dizendo que eu tenho que me encher do Espírito Santo. Então, eu quero isso, eu almejo isso, eu sonho com isso, a plenitude do Teu Espírito Santo na minha vida. Não tendes porque não pedis, diz Tiago, não tendes porque não pedis. Quantos de nós oramos diariamente, regularmente, para ser cheios do Espírito Santo, como se fosse a coisa mais importante da sua vida? Exatamente porque isso não acontece. É que nem sempre a igreja, as pessoas individualmente estão cheias do bendito Santo Espírito de Deus. Exatamente porque não entendem que isso aqui é uma ordem a ser cumprida diariamente e ser buscada de todo o coração. Continuando ainda sobre como nos encher. Próxima coisa, primeiro eu refleti sobre o verbo que manda que a gente se enche. Agora, vamos falar do problema do vinho. Para ser cheio do Espírito Santo, você tem que primeiro resolver o problema do vinho. Olha o que ele diz. O que Paulo não era contra o vinho. Veja o que ele diz aqui. Não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito Santo. A sequência é didática. Eu primeiro tenho que resolver o problema do vinho, para depois ser cheio do Espírito Santo. Porque eu não posso ser cheio de vinho e do Espírito Santo ao mesmo tempo. Eu primeiro tenho que resolver o problema do vinho. Substitua vinho por sexo, dinheiro, poder, prestígio, um carro, uma pessoa, tudo que ocupa e enche o seu coração. O Espírito Santo vai encher corações, entenda o que eu vou dizer, vazios, que foram esvaziados. Não sejam cheios do vinho, sexo, bebida, poder, dinheiro, autoridade, fama. Não deixem que isso encha o coração de vocês, mas encham-se do Espírito Santo. Ou seja, para ser cheio do Espírito, eu primeiro tenho que resolver o problema do vinho. Ou seja, eu tenho que colocar minha vida em ordem diante de Deus. Quem tem o primeiro lugar na minha vida? É uma pessoa? É um bem? É uma propriedade? É um plano? É um desejo que eu tenho, um sonho de ser feliz na América? É isso ou aquilo outro? O que é que tem o primeiro lugar na minha vida? Enquanto não fosse Cristo sentado no trono do meu coração, eu não serei cheio do Espírito Santo. Então, não adianta você pedir a Deus para Deus lhe encher do Espírito Santo, enquanto seu coração está cheio de ódio contra aquela pessoa.
Não adianta você pedir que o Espírito Santo encha o seu coração enquanto seu coração está cheio de impureza, de maldade, de lust e cobiça e outras coisas. Você primeiro tem que resolver o problema do pecado para poder ser cheio do Espírito Santo. Quando a Minka e eu moramos na África do Sul, estava lá para fazer um mestrado, nós soubemos de um grande avivamento espiritual que estava acontecendo na tribo dos Zulus. Esse avivamento começou na década de 60 através de um pastor alemão, através de um pastor da Alemanha chamado Erlo Stegen, homem de Deus. Durante anos ele pregou entre os Zulus, ninguém se converteu, até que eles resolveram orar, buscar, ser intencionais na plenitude do Espírito Santo. Veio um grande avivamento no Natal de 1967. Milhares de Zulus se converteram. Quando a gente esteve lá, eles estavam construindo um templo para 10 mil pessoas. E muitas histórias foram contadas, muitas coisas extraordinárias aconteceram ali. Nós passamos 2 semanas ali intercaladas, conhecendo e vivendo aquele ambiente extraordinário. E lá o Erlo Stegen tomou afeição por nós, soube que eu era um pastor do Brasil, e nós conversamos muito. E ele contou uma vez uma história de uma senhora, muitos bruxos e feiticeiros se converteram. Contou a história dessa mulher que praticava feitiçaria e que era conhecida porque nunca tinha tomado banho. Usava uns trapos há anos e nunca tinha tomado banho. Quando ela chegava num lugar, todo mundo sabia. O cheiro, né? Aquele cheiro, como diz no Nordeste, o fedor, né? Aquele fedor, ou então a caatinga, né? Aquela caatinga. Quando ela chegava tinha isso. Depois que ela se converteu, ela não queria perder uma única reunião das senhoras. Então toda reunião de mulher lá chegava, e quando ela chegava todo mundo sabia na hora que ela tinha chegado. Ninguém aguentava mais, e ninguém sabia como fazer, até que alguém teve uma brilhante ideia. Descobriram o dia do aniversário dela, fizeram uma festinha, trouxeram um vestido novo para ela. E disseram, nós gostaríamos muito que a irmãzinha vestisse. Ela agradeceu muito, na próxima reunião, lá vem ela com um vestido novo, mas o cheiro era o mesmo, porque ela não tirou as roupas antigas, simplesmente colocou a roupa nova por cima. Deus sente o seu cheiro de longe. Você pode querer colocar por cima a roupa da religiosidade, mas se você não tirar os trapos primeiro e renovar a sua mente, isso de nada vai adiantar para você. Nós temos que resolver primeiro a questão do vinho. Para deixar claro, eu não sou contra o vinho. Eu sou contra a devassidão que ele provoca aqui, como está dito aqui, a embriaguez. Mas às vezes esse excesso explica muito bem por que é que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Primeiro nós temos que resolver esse problema para depois ser cheios do Espírito Santo de Deus. Em seguida, ainda dentro desse ponto de como nos encher, o apóstolo Paulo coloca 4 atitudes que vêm nos verbos a seguir. O enchei-vos, ou sede cheios, ou deixem-se encher, está no imperativo. E logo depois nós temos 4 verbos no gerúndio em português, ou no particípio no grego. E geralmente essa combinação de imperativos com gerúndios ou particípios indicam uma ordem e em seguida como essa ordem tem que ser cumprida. E é exatamente o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Se você perguntasse a Paulo, como é que eu faço para me encher do Espírito Santo? Resposta de Paulo, falando, verso 19... cantando e louvando, verso 19, dando sempre graças, verso 20, sujeitando-se, verso 21. Então os 4 verbos seguintes explicam a ordem de Paulo. Enchei-vos do Espírito. Como, Paulo? Primeiro, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Quer ser cheio do Espírito Santo? Aqui está a primeira orientação do apóstolo Paulo. Falem entre vocês as coisas de Deus. Quando ele fala assim, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, ele está dizendo que a nossa conversação, ela deveria ser uma conversação evangélica, que a gente deveria gastar tempo em comunhão uns com os outros, quando a gente se encontrar, para falar das coisas de Deus, para falar da Escritura, para falar dos salmos, para louvar o nosso Deus. A única hora que a gente se encontra durante a semana é na igreja. Durante a semana a gente não vê os irmãos, e quando se encontra com os irmãos vai falar do problema financeiro, problema de imigração, problema de papel, problema com família, problema de trabalho, problema de dinheiro, e a gente perde esse meio de graça aqui que é a comunhão dos santos. Quando nós estamos juntos, como hoje à noite, falando das coisas de Deus, é quando o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, e ele nos enche e ele nos toma. Daqui a loucura do desigrejado. Como é que o desigrejado vai cumprir isso aqui? Falando entre vós. Ele está sozinho, está em casa. O culto dele é no Starbucks. Ele está lá tomando um café e pensando nas coisas de Deus, falando entre vós. Eu sei que tem muita gente ferida com a igreja e às vezes até com razão. Mas nada justifica você não estar em comunhão com os demais irmãos, porque a maior parte dos imperativos que nós encontramos nas cartas escritas pelos apóstolos, eles são para a coletividade, estão no plural. Você pode ser cheio do Espírito Santo sozinho, orando na sua casa sozinho, mas this is not the usual. O caminho de Deus é a coletividade, nós somos um corpo.
falando entre vós, conversando sobre essas coisas, falando das coisas de Deus. Quantas vezes eu já tive essa experiência de me encontrar com os irmãos, um grupo familiar, um grupo de estudo durante a noite, a gente conversa sobre as coisas de Deus e a gente sai regozijando, cheios do Espírito. Não se prive disso. Quer ser cheio do Espírito? Começa com isso aqui. Segunda coisa, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Antes ele tinha falado de cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Louvar a Deus com os irmãos. Isso é outra maneira pela qual o Espírito Santo nos enche. Quando nós entoamos de coração, sinceramente, não é da boca para fora. Pensando em outra, cantando, mas a cabeça está no negócio que eu tenho que fechar segunda-feira. Quando eu estou cantando de coração ao Senhor, cânticos espirituais, eles são espirituais, não é que foram dados pelo Espírito Santo. De vez em quando aparece alguém dizendo, olha, esse cântico aqui foi o Espírito Santo que me deu. E a gramática está horrível. O Espírito Santo sabe gramática, né? Não foi. E a teologia pior ainda. Então, quando fala cântico espiritual, não é que foi dado numa revelação pelo Espírito Santo, mas que trata de assuntos espirituais, que fala da glória de Deus, da glória de Cristo, a palavra. Isso aqui é um assunto tão importante que na Reforma Protestante, um ramo da Reforma, para não arriscar cantar coisa humana, preferiu cantar só os salmos. Calvino, por exemplo, metrificou os 150 salmos do Saltério Genebrino. Porque eles tinham receio de compor música que a letra fosse errada e que não tratasse das coisas de Deus. Eu não chegaria aí até esse ponto, porque nós acabamos de ver, tem músicas contemporâneas extraordinárias, maravilhosas, bíblicas, verdadeiramente espirituais. Mas o que faz um cântico ser usado pelo Espírito Santo não é a melodia belíssima, a qualidade de quem canta, mas a letra. Porque a tua palavra é a verdade. Santifica-os na tua palavra, disse Jesus. É isso que a gente tem que ver, a letra. Quando a gente está cantando cânticos espirituais desse tipo, junto com os irmãos de todo o coração, o Espírito Santo nos enche. E há aquele enchimento que nós queremos de fato. Mais uma vez, note, isso aqui é uma coisa que a gente faz juntos, não é? O desigrejado, vai ser bem complicado ele fazer isso. Estou batendo nos desigrejados, peço perdão, mas eu bato mesmo, está errado. Tem que igrejar, né? Tem que igrejar. Bom, terceira coisa, verso 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. É o terceiro verbo no gerúndio ou particípio. Dando graças por tudo sempre. Sabia que essa é uma das maneiras pelas quais você é cheio do Espírito Santo? Quando você agradece a Deus tudo o que acontece. E você só pode fazer isso quando você crê no que está escrito em Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você crê nisso, você sempre dá graças a Deus em todo o tempo em Cristo Jesus. Corações cheios de mágoa, de frustração, de irritação, eles não podem ser cheios do Espírito Santo. Por isso que essa atitude de ação de graças, ela prepara o seu coração para você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Pessoas que reclamam da vida, são resmungonas, para quem tudo está errado, nada presta, tem defeito em tudo, nunca vão ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos aprender a dar graças a Deus por tudo. Quarto verbo aqui. Está no verso 21, quando Paulo diz, traduziram como sujeitem-se, como se fosse um imperativo, mas na verdade é um particípio ainda, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A última nem por isso a menos importante, e eu considero talvez a mais difícil. Para ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que me sujeitar aos meus irmãos. No temor de Cristo, naquilo que é correto. Eu tenho que respeitar a autoridade do meu irmão. Eu tenho que reconhecer o lugar, a vocação dele na igreja. Saber que eu posso ser abençoado através dele. Que Deus pode falar ao meu coração através dele. Que Deus pode me ajudar através de outras pessoas. Isso exige um espírito de humildade, de quebrantamento, sujeição mútua uns aos outros. Uma igreja onde as pessoas pensam só em si próprias, que se degladiam, uma igreja onde há espírito de discórdia e de divisão, onde não há sujeição, respeito dos membros uns pelos outros, nunca vai ser cheio do Espírito Santo. É quando a gente se sujeita uns aos outros que o Espírito Santo vem até nós.